Eu sou Renata Lira, falo do Brasil, do Rio de Janeiro, da Serra de Casimiro de Abreu. Estou aqui perto do Quilombo Bicentenário que eu estudei, sobre o qual eu fiz um filme e um livro, e a gente vai falar do livro aqui hoje, mais especificamente, né? Eu estudei graduação em História na Universidade Federal Fluminense e também o mestrado. E no intervalo entre a graduação e o mestrado, trabalhei como historiadora aqui da Fundação Cultural de Casimiro de Abreu. Então, olá, eu sou Elaine Santos, eu nasci em Santo André, em São Paulo, no Brasil, né? Fiz sociologia no Centro Fundação Santo André, que é uma universidade mais de operário mesmo, dos filhos dos trabalhadores, né? Do ABC, que é o ABC Indústria. Fiz o mestrado na Universidade Federal do ABC, né, em relação à sociedade e meio ambiente e América Latina, que foi o que eu estudei no mestrado. E agora, atualmente, estou fazendo um doutorado na Universidade de Coimbra, sob orientação do professor Boaventura de Souza Santos. E eu estudo a América Latina, especificamente o Equador, a forma como a América Latina entrou na economia mundial por meio do extrativismo, e especificamente eu estudo petróleo e lítio. Eu sou Annelise Erisman, eu venho do Brasil, nasci em Realengo, cresci em Realengo, mas acabei me mudando para cá antes do bacharelado. E aí no bacharelado eu estudei na Universidade Livre de Berlim, estudei Ciências Políticas e depois fui fazer um mestrado em Genebra, na Universidade de Genebra, sobre filantropocapitalismo, capitalismo baseado em filantropia. E aí eu fiz uma etnografia sobre um restaurante comunitário. E aí eu entrei no programa de doutorado, onde agora eu estudo classe, gênero e raça na população que tem educação internacional. Eu queria te perguntar o que eu acho que vai ser um detalhe na sua pesquisa, mas aí você pode expandir do jeito que você entender. A gente está num centro de estudos de gênero, né? Então, para a gente isso é um ponto muito importante. Eu vi uma entrevista onde estava falando em outro lugar que a esposa do senhor Sissi, né? Que é a última pessoa que sobrevive desse quilombo que foi destruído na Serra do Mar, que você estudou tão profundamente. Que ela era descendente de europeus. Eu queria saber primeiro se ela era descendente de suíços, ela também. Maria Luísa Freze da Silva. Isso. Ela morava em Rio Bonito de Cima, como dizem os familiares deles. Na verdade, essa genealogia da ancestralidade deles, com mais precisão, eles mesmos às vezes não sabem. Eu fui ao Quilombo para entrevistar um dos descendentes de suíços, que fala inclusive no documentário, ele se diz alemão. Schuller é o sobrenome dele. Mas o sobrenome Schuller está presente num dos manuscritos que eu pesquisei, que está no livro, que está no filme também. O Quevremont, encarregado da Polícia de Colonos Suíços de Nova Friburgo, escreve para, na época, Pedro I, dizendo que as terras dadas para eles não estavam bem demarcadas, tal, e aí bota em anexo o nome das famílias de suíços que receberam a terra. Uma delas é Schuller. E o Quevremont escreve em francês, encarregado da Polícia dos Colonos Suíços de Friburgo. O que me dá a entender que todas as famílias que aparecem naquele mapa são de colonos suíços, né? Schuller é uma delas, Borer, Stocklin, Moser, Monerat. Só que essa galera, às vezes você conversa com elas hoje, elas se dizem descendentes de alemães, não sabem falar francês, nem alemão, não têm ensino superior, às vezes são até analfabetos. Então, precisar a origem, e aí eu quero explicar isso, eles são dessa ancestralidade, mas eles têm essa descendência, né? Eles têm esses ascendência, não descendência. Tem essa ascendência, mas muitas vezes nem se reconhecem como cidadãos suíços. Mas o que eu sei é que ela fugiu de casa para casar com seu Sissi. Ele, sim, nascido e criado no Quilombo, que eles se conheceram numa partida de futebol, né? Que ele era um super jogador e ela estava
na arquibancada assistindo, e então ela fugiu de casa para casar com ele, e os frutos dessa união, desse casamento, os 3 filhos dele sofreram racismo por parte da família dela. E conversei com a irmã dela, que morou também no Quilombo, tendo casado com descendentes europeus, igualmente. Inclusive, quando a casa deles foi derrubada, destruída, a irmã dela os acolheu em casa, né? Ela descendente de europeus, casada com descendente de europeus, não teve problema, mas a irmã dela, descendente de europeus, casada com um quilombola, teve a casa destruída, né? E não foi só a casa destruída. Eles relatam é um assunto muito sensível. Sempre que a gente fala disso, obviamente eles se emocionam muito, né? Mas a Usana falou que foi usado o maquinário da prefeitura na época, final da década de 60, plena ditadura militar, tratores e tudo para destruir toda a produção agrícola do quilombo. Não sei como ficam os direitos dela perante a família, porque eu acho que é isso, eles se tornaram brasileiros e se entendiam como tal, né? A gente entrevistou pessoas na Praça de Casimiro, a esmo, perguntando qual era a origem delas. Para ver, assim, como é que era a teoria de fluxo migratório, sei lá, se alguém... Teve uma senhora que respondeu assim, de onde que eu venho? Eu sou daqui, eu não venho de nenhum lugar, eu sou daqui, a gente é daqui mesmo. É uma noção de pertencimento a esse lugar como um tempo eterno. É histórico, assim, né? Não tem responsabilidade, não tem passado, né? Não tem história. Essa é uma das contribuições também da pesquisa, né? Para as pessoas se repensarem dessa forma identitária. Aqui era uma região, aqui onde eu estou agora, era uma região chamada de Serra dos Aimorés, por causa dos indígenas que habitavam aqui. E depois se estabeleceu um quilombo, pelo menos no começo do século XIX. Aí, quando a família real chegou em 1808, no Rio de Janeiro, né, no litoral, começou a interiorização da colonização, que foi destruindo a presença indígena e quilombola, né? O Antoine Creton, que eu enviei a carta dele para vocês, de 1823, é um colono suíço que veio para aqui, no Brasil, e ficou tão feliz que ele escreve uma carta para os seus conterrâneos, chamando-os para virem também. Diz que o clima daqui é uma primavera perpétua, que dá para conseguir riqueza com a plantação de café, que eles, colonos suíços, contavam com milícias para os auxiliarem nas tarefas de expansão colonizadora, e foram essas milícias que prenderam os quilombolas e garantiram parte da terra fértil do quilombo para o Antoine Creton, né? Ele pegou cerca de 4 a 7 quilômetros de terra já plantada do quilombo para eles. Eles prenderam, a milícia dos colonos suíços prendeu 18 homens e mulheres quilombolas e se apropriou das terras deles, né? Embora os quilombolas apresentassem flechas estiradas quando viram os suíços, né? Depois de 8 dias de incursão na mata fechada, o quilombo realmente estava num lugar bastante protegido, né? No meio da floresta, mas com armadilhas e tudo mais, mas os suíços conseguiram passar e se apropriaram das terras dos quilombolas. Então, Antônio Creton disse, venham para cá, que aqui é um lugar maravilhoso, a gente bebe muito café, vinho. Não tem vinho, mas tem cachaça que é comparável.